Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Catequese com Luiz. Eu me chamo Luiz Felipe e hoje nós vamos falar um pouco sobre o credo, sobre a fé da igreja, sobre o símbolo dos apóstolos e o credo niceno-constantinopolitano. Claro que antes de falarmos sobre o que é o credo, vamos exemplificar uma coisa importante aqui. Esse canal tem a função de ajudar católicos que precisam amadurecer a sua fé, que muitas das vezes, por coisas próprias da vida, nunca se dedicaram de fato a estudar sobre a sua própria fé, e isso infelizmente é muito comum, mas também ajudar pessoas que estão num processo de conversão à Santa Igreja Católica. Então, aqui é um despertar, é algo sutil, é uma proposta de despertar certos conhecimentos, principalmente para aqueles que estão vindo para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, então, nós vamos começar a falar sobre o credo, sobre o símbolo dos apóstolos e sobre o credo niceno-constantinopolitano, que é um credo mais elaborado, que fala sobre as verdades da fé. Claro que, antes de falarmos propriamente do credo, precisamos entender o que é a fé. Se você não sabe o que é fé, não há por que falarmos sobre os símbolos, sobre os temas dedicados a esta fé. Então, vamos ao doutor angélico, vamos ao doutor comum da igreja, chamado de Santo Tomás de Aquino. Começo ali. A fé segundo Santo Tomás de Aquino. A fé não é um sentimento cego, nem um ato de confiança afetiva em Deus, mas sim uma atitude da inteligência, que, movida pela vontade livre, diz sim a Deus que se revela. Quem infunde a fé é Deus mesmo, sendo ela uma das três virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Ou seja, é uma atitude da inteligência. E São Tomás de Aquino fecha, com essa citação. A fé implica o assentimento do intelecto àquilo em que cremos. Está lá na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, um tratado sobre a fé. O assentimento do nosso intelecto, da nossa inteligência, a esta verdade que nos foi revelada. Por isso que o nosso próximo momento nós vamos falar sobre as fontes da revelação. Para os católicos, você que está chegando agora na igreja, às vezes não teve nenhuma fé ou partiu de algum outro tipo de crença, algum credo, alguma religião, nós católicos cremos em uma fonte da revelação que é o próprio Deus, mas ela se divide, podemos dizer assim, de uma maneira simples, em três: a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Os bispos, o Papa, os bispos em comunhão com ele, que garantem esta doutrina, tanto da tradição quanto da Sagrada Escritura. Santo Agostinho vai nos dizer: eu não creria nos evangelhos se a isto não me levasse a autoridade da igreja. Então vejam que é algo grandioso. Então, Santo Agostinho, que é até citado por muitos protestantes como alguém assim da sua estirpe, porque nós recuperamos a fé de Santo Agostinho, a gente vê isso algumas vezes, principalmente no Instagram, mas, por exemplo, Santo Agostinho diz isso: eu não creria nos evangelhos, porque na verdade nós sabemos que existem 4 evangelhos que são inspirados pelo Espírito Santo, mas sabemos também que existem outros evangelhos que foram escritos a posteriori, que não são inspirados, e que foi a igreja, com os seus bispos, que trabalharam, que discutiram para ver qual era o cânon da Sagrada Escritura verdadeiramente inspirado, principalmente no Novo Testamento. Então, Santo Agostinho chega a dizer isso, porque se não fosse a igreja, nós nem teríamos a Sagrada Escritura. Então, ele parte desse princípio: eu não creria nos evangelhos se a isto não me levasse à autoridade da igreja. O que é a fé? A fé é um conjunto de proposições descritas na Sagrada Escritura e também descritas pelo magistério da Igreja,
às quais pela nossa inteligência aderimos e cremos. Intelecto. É um ato da inteligência e da vontade. Santo Agostinho nos diz que o homem é capaz de Deus. Então, a fé é parte do próprio homem no sentido de essa fé natural, essa religião natural, né? Diante do próprio Deus se revelar, não é para ser vista tudo com maus olhos e nossos homens eram pecadores, etc. O fato do homem buscar algo que está para além dele, para além desta realidade, já mostra esta transcendência a qual o homem é levado. Então, se nós pararmos para pensar, é algo positivo. Claro, quando Deus se revela, quando Ele se dá a conhecer, quando Ele estabelece um culto, quando Ele prepara o seu povo, quando Ele institui uma nova aliança em nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo perde o sentido, né? Porque agora não é mais o esforço humano somente, mas o próprio Deus se revelou a nós. Primeiro, o nosso pai na fé, Abraão, Isaac, Jacó, as tribos, no decorrer de toda a Sagrada Escritura no Antigo Testamento, na plenitude dos tempos, com nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo em Pentecostes, mas também na igreja, no corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, que perpetua Cristo neste mundo, na história. Então, o homem é capaz de Deus. São Tomás de Aquino mesmo vai apresentar as 5 vias da existência de Deus segundo a razão. Então todo homem pode chegar a este conhecimento sobre Deus, mas nós nos voltamos para aquela fé revelada em Abraão, na plenitude dos tempos em nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus que se encarna, na manifestação do Espírito Santo em Pentecostes e pela Igreja una, santa, católica e apostólica. O primeiro objeto da fé é a primeira verdade, que é o Deus uno, Deus. Embora a fé trate dos mais variados assuntos, como a encarnação do Verbo, a virgindade de Maria e a salvação do homem, por exemplo, todos esses assuntos têm um meio formal que é o próprio Deus. É dele que parte tudo isso. Esta fé é catalogada no símbolo dos apóstolos e no credo niceno-constantinopolitano e nos demais credos formulados pela Igreja através dos séculos. Hoje nós vamos tratar desses 2 principais, aqueles que nós estamos acostumados até a ouvir na Santa Missa. O símbolo dos apóstolos, aquele que nós, de maneira geral, em todas as missas, logo depois da homilia, o padre nos chama a professar esta fé. E o credo niceno, que pode, por exemplo, pode ser rezado em todas as missas também, não há problema nenhum nisso, mas ele é principalmente rezado, por exemplo, no dia 24 de dezembro, onde vai se falar sobre a encarnação do Verbo, e todos nós deveríamos, nos ajoelhar quando fala sobre a encarnação do Verbo, que esse é o clímax desse credo. Mas vamos caminhando. O credo é a primeira parte da doutrina cristã. Se você pegar o Catecismo de São Pio X, que nós temos aqui, se você pegar o Catecismo da Igreja Católica, toda a primeira parte da doutrina cristã se dedica a falar sobre o credo, sobre esta síntese da fé. Então, desde a origem, a Igreja Apostólica exprimiu e transmitiu sua própria fé. Está lá no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 186. Exprimiu e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e normativas para todos. Fórmulas breves. Vê que são frases muito simples. Mas já muito cedo a Igreja também quis recolher o essencial de sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados sobretudo aos candidatos ao batismo. Por isso, por exemplo, no Sábado Santo nós temos a renovação das promessas do batismo, e o sacerdote vai perguntar: acredite no Pai, no Filho, no Espírito, na Igreja, etc, etc, principalmente aos neófitos.
se eles creem naquilo que foi ensinado a eles, isso também está dentro do rito batismal. Você que está vindo para a Igreja Católica, você que está se convertendo à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu te faço já um apelo magnífico. No próximo ano, não deixe de participar. Ou se você tem a curiosidade, né? Se você tem, por exemplo, muitos protestantes dizem, católico não lê a Bíblia. Só no Sábado Santo a gente lê mais de 10 passagens da Sagrada Escritura. Mais de 10, né? Não vou falar o número exato, mas para vocês descobrirem por vocês, mas são mais de 10 leituras da Sagrada Escritura, né? Então, assim, é algo muito grandioso. Então, não deixem de ir na missa do Sábado Santo, onde nós comemoramos a Páscoa, né? A ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma experiência magnífica. E se tiver o batismo, aí que vocês vão entender melhor isso. Aí é que nós temos uma citação de São Cirilo de Jerusalém, né, nas suas catequeses. Esta síntese da fé não foi elaborada segundo as opiniões humanas, mas da Escritura inteira recolheu-se o que existe de mais importante para dar na sua totalidade a única doutrina da fé. E assim como a semente de mostarda contém um pequeníssimo grão, um grande número de ramos, da mesma forma, este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdade, todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Então, quando nós recitamos o credo, né, que nós temos como uma oração, principalmente na Santa Missa, na oração do Santo Terço e em outros momentos importantes, essa síntese da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Não nos esqueçamos disso. É a síntese da nossa fé. Estas sínteses chamam-se profissões de fé, pois resumem a fé que os cristãos professam. Chamam-se credo em razão da primeira palavra com que normalmente começam. Creio. Credo. Em latim, creio, em português. Denominam-se também símbolos da fé. Aí lá no parágrafo 194 do Catecismo da Igreja Católica, vai falar sobre a composição do credo. O símbolo dos apóstolos, assim chamado por ser com razão considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos, vejam este detalhe, é o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. Sua grande autoridade vem do seguinte fato, aí aqui nós temos uma citação de Santo Ambrósio, né, século IV, sobre a explicação sobre o símbolo. Ou seja, lá no século IV, Santo Ambrósio já estava citando isso. Ele é o símbolo guardado pela Igreja Romana, aquela onde Pedro, o primeiro apóstolo, teve sua sé e para onde ele trouxe a comum expressão da fé. Se nós pegarmos a Sagrada Escritura, nós vamos vendo que Pedro sai da Terra Santa e caminha até chegar em Jerusalém, em Roma. Sai de Jerusalém e chega a Roma. Então, ele traz consigo a sua sé, a sua cátedra, a sua cadeira de onde ele governa a igreja, e este símbolo é guardado pela Igreja Romana, aquela que preside todas as outras na caridade. Quando nós falarmos sobre o primado de Pedro e lermos a Patrística, que é o escrito dos primeiros santos padres da igreja, nós vamos ver essa proeminência da Igreja de Roma sobre as demais igrejas. Por quê? Porque foi ali que Pedro e Paulo derramaram o seu sangue. Aquele que foi o primeiro entre os apóstolos, como nós vimos no nosso vídeo anterior sobre a necessidade da igreja para a nossa salvação, nós também vemos esta primazia da Igreja de Roma sobre as demais. Né? Vimos isso também no exemplo de um dos primeiros papas da igreja, onde São João ainda era vivo, mas este papa é quem vai
falar com a comunidade de Corinto e resolver um cisma que estava ocorrendo ali, uma questão séria que estava ocorrendo naquela comunidade, né? Que receberam as cartas de Paulo, que receberam várias instruções por parte dos apóstolos, mas um sucessor de Pedro, que estava em Roma, ele, e com São João, evangelista, apóstolo, ainda vivo, é ele quem vai tomar a questão e resolvê-la. Então, isso é uma coisa que a história não apaga. Então, não adianta a gente ficar falando assim, mas isso foi inventado depois por Constantino, por não sei quem, não. Mas a história nos aponta, né? Uma coisa completamente diferente daquilo que nós estamos acostumados a escutar por aí. Parágrafo 195. O símbolo denominado niceno-constantinopolitano, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com esses nomes, porque, por exemplo, eu já li no Facebook ou na época do Orkut ainda, olha só quanto tempo faz isso, né? Por exemplo, a missa tridentina. Aí a pessoa acusar a igreja dizendo que a missa é tridentina por causa de tridente, querendo dar uma conotação como se fosse algo do demônio. A missa é tridentina porque ela é uma sucessão de fatores a partir do Concílio de Trento, uma cidade, Trento, por isso tridentina. Então aqui é a mesma coisa, credo niceno-constantinopolitano. Tem a sua grande autoridade no fato de ter resultado dos 2 primeiros concílios ecumênicos, ou seja, 2 concílios onde a Igreja Católica significa universal, a Igreja Universal, os bispos, eles se reuniram para resolver determinadas questões. Então, os concílios de Niceia, em 325, e o concílio de Constantinopla, em 381. Então, este credo, ele recebe o nome destas 2 cidades, Niceia e Constantinopla, onde esses concílios ocorreram. Ainda hoje ele é comum a todas as igrejas do Oriente e do Ocidente. No futuro nós vamos falar um pouco sobre isso. Nossa exposição da fé seguirá o símbolo dos apóstolos, que constitui, por assim dizer, o mais antigo catecismo romano. Contudo, a exposição será completa por constantes referências ao símbolo niceno-constantinopolitano, muitas vezes mais explícito e mais detalhado. Então, por que o credo niceno-constantinopolitano é mais explícito e mais detalhado? Porque eles são respostas da igreja nestes 2 períodos, dentro do mesmo século, obviamente, no século IV, mas respondendo a heresias. Ora, uma heresia que vai contra a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e o herege, ele não é uma pessoa qualquer. Perdoe-me, ele não é igual a mim e a você, que somos leigos. Não. Eles normalmente são bispos, são teólogos, são grandes filósofos, são grandes sacerdotes. Então, a heresia ela vem sempre de quem está acima. E pelo fato de estar acima, acaba influenciando outras pessoas, principalmente aqueles que são mais simples, que acreditam até de boa vontade. E também não é dizer que o herege ele esteja também agindo aquilo ali como se fosse um demônio cruel e etc. Alguns sim agiram dessa forma, outros agiram como se tivessem com a verdadeira doutrina. Só que o que a igreja faz? Ela se reúne em concílio, ela olha a Sagrada Escritura, ela olha a Sagrada Tradição, ela vê aquilo que está expresso no magistério, né? Aqui no caso, em 4 séculos, né? Do século I até o século IV, e aí ela diz, não, esta aqui não é a maneira como a igreja sempre pregou, sempre acreditou, sempre teve fé. Esta não é a fé da igreja. Então, isto aqui é uma heresia. Isso aqui tem que ser anátema.
tem que ser considerado algo proibido. Negar, por exemplo, negar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, como Ário o fez, e muitas outras heresias negaram a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, ou a sua humanidade, né, dizendo que era só uma aparência. Não, Jesus é 100% Deus e 100% homem. No princípio era o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus. Então, e depois, em Constantinopla, também uma heresia que vai atacar o próprio Espírito Santo. Dizer que não era Deus, que não procedia do Pai e do Filho, etc, etc. Então, os concílios foram essas grandes respostas da igreja que universalmente se reúne em um determinado lugar, fecha a questão, trata como heresia aquilo que é heresia, trata como doutrina aquilo que sempre foi acreditado pela igreja, fecha a questão e normalmente proclamam seus dogmas. Então é uma verdade de fé incontestável, porque ela sempre foi crida, ela sempre foi acreditada, ela sempre foi digna de fé. Então, ninguém pode discutir sobre isso. Se uma pessoa nega, por exemplo, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, ela deixa de ser católica. Ela deixa de ser católica. Se ela pode não entender. De repente você tem alguma dificuldade para poder entender certas coisas e quer um caminho, quer uma explicação. Isso é normal. Isso é normal. Agora, a pessoa, ela nega, é enfática e não quer voltar atrás. O que resta? O que nos resta é dizer adeus. Adeus. Queríamos que você estivesse aqui conosco. Queríamos que você bebesse destas fontes. Mas você escolheu um outro caminho. Porque a heresia é justamente isso, é escolher uma determinada parte. Enquanto a igreja nos apresenta o todo da fé, aquela pessoa escolhe aquele ponto ou ataca aquele determinado ponto. E para isso a igreja, então, vai anatematizar, né? Vai considerar algo anátema, algo que está fora da fé da igreja, algo que é condenado. Hoje, o credo, o símbolo dos apóstolos, possui 12 artigos. 12 artigos. Quais são eles? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Este é o símbolo dos apóstolos, que é imemorial. Imemorial. Os 12 artigos contemplam os 12 apóstolos. Uma tradição da igreja diz que antes de se dispersarem pelo mundo, os apóstolos codificam a fé no credo, no símbolo dos apóstolos. Por isso leva esse nome. Então, antes de se dispersarem, eles codificam a fé desta maneira. Luiz Felipe, mas isso não está na Bíblia. Isso não está na Sagrada Escritura. E aí? O que você tem a me dizer sobre isso? É o que São Paulo nos diz. Aquilo que é por carta e aquilo que é por palavra. Nós temos que deixar claro uma coisa. Você, meu irmão, que de repente está vindo do protestantismo e às vezes escuta isso de uma maneira bem esquisita. Pode soar bem estranho. Mas Jesus em nenhum momento pediu para os apóstolos escreverem nada. Isso vai partindo de uma necessidade. Isso vai partindo de um entendimento que o Espírito Santo dá aos apóstolos.
Ele é o autor da Sagrada Escritura, não é? É ele. Ainda que se utilize de homens, se utilize, né, daquelas pessoas ali para poder escrever, Jesus não falou, eu quero que vocês deixem escrito. Ele disse, pregai. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se prega com a boca. Então São Paulo, lá depois na sua carta, vai dizer, por palavra e por carta, via oral, via escrita, tradição, Sagrada Escritura. Tem que ficar claro que essas são algumas das nossas fontes de fé, que nós vamos falar no próximo momento. Isso não tem que ser estranho. Se você pegar, por exemplo, a carta de São Judas, né, a carta de Judas, ele faz uma citação que não está no Antigo Testamento, que é de um livro apócrifo do Antigo Testamento. E só por causa disso você vai dizer que a carta de São Judas não é inspirada, uma vez que ela está na sua Bíblia? Vai lá ler. Lê a carta de São Judas, é pouquinho, mas ele vai falar de uma certa batalha que acontece entre dois seres por causa de uma certa pessoa. Tenha curiosidade, abra a sua Sagrada Escritura, abra a sua Bíblia, manuseia ela. Mas isso não está no cânon do Antigo Testamento. E ele mesmo assim é cita. Olha que coisa. Então, nós precisamos começar a flexibilizar aquilo que a gente tem na nossa mente. Porque nem sempre isso condiz com a realidade. Nem sempre condiz com a realidade. Né? É a mesma coisa os preconceitos que a gente traz acerca da Igreja Católica, né? A Inquisição, escravidão, etc. Mas pouco a pouco a gente vai elucidar isso. E entendendo também que muitas pessoas fizeram coisas terríveis. Muitas pessoas fizeram coisas terríveis. Nenhum de nós aqui tem que ser ingênuo de achar que não houve coisas ruins, que não aconteceram coisas ruins. Claro que aconteceram, né? Claro que pessoas se aproveitaram da fragilidade dos outros e daí por diante. Mas também há uma verdade que muitas das vezes nos é negada a conhecer, e uma grandeza teológica, filosófica, moral, espiritual, que é enorme. É enorme. Nós vamos tentar tatear estas coisas, ainda que estejamos cercados de uma vasta escuridão. Deixemos o Espírito Santo iluminar o nosso caminho. A Epístola aos Hebreus, no grande elogio à fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão, antes de nós lermos o credo niceno. Foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Muitas das vezes a gente não entende aquilo que está sendo expresso no credo. Muitas das vezes as pessoas têm dificuldade, né, de entender a questão da virgindade perpétua de Nossa Senhora, ou o celibato, né, que está ali sendo defendido até por São Paulo. São Paulo defende o celibato. Você já deve ter lido essa passagem, se você, né, uma pessoa do meio protestante que lê a Sagrada Escritura, você já viu São Paulo defendendo o celibato, mas nem sempre a gente é capaz de entender. A gente pede a Deus a graça. Senhor, ilumina minha mente, ilumina meu entendimento, faz com que meu coração se abra a essa verdade. Nós precisamos pedir a Deus essa graça. Senhor, eu tenho dificuldade de entender por que o Senhor morreu, por que o Senhor deu a sua vida por nós e tanta desgraça acontece no mundo. Por que os homens não te procuram? Senhor, ilumina minha mente, ilumina minha consciência, faz com que o Espírito Santo trabalhe no meu coração para eu entender esses mistérios, porque de fato é um mistério. É fé. É fé.
Então hoje nós também estamos aqui para falarmos um pouco sobre isso. Precisamos pedir a Deus esta graça. Se temos alguma dificuldade, Senhor, me faça compreender aquilo que eu não sou capaz de compreender. E se o Senhor não quiser que eu compreenda de alguma maneira, Senhor, eu confio em Ti, eu entrego tudo nas Suas mãos. É assim que nós devemos viver a nossa fé. A necessidade da fé. É necessário para obter esta salvação crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. Aí que tem duas citações, uma de Hebreus e uma de São Mateus. Como, porém, sem fé é impossível agradar a Deus e chegar ao consórcio dos seus filhos. Ninguém jamais pode ser justificado sem ela, nem conseguir a vida eterna, se nela não permanecer ou perseverar até o fim. E aí nós chegamos, pouco a pouco o Catecismo vai nos apresentando esta condição até chegarmos na fé que nos foi enviada pelos apóstolos. Porque nós cremos no ato de fé deles. Nós cremos no ato de fé dos apóstolos. Eles viram o ressuscitado. Eles creram no ressuscitado. Então, quando nós estamos na igreja dando a Deus o culto que lhe é devido, o culto de adoração que lhe é devida, nós estamos ali dizendo, eu creio pela fé dos apóstolos. Eu creio pela fé desses homens que experimentaram tudo isso da vida de nosso Senhor Jesus Cristo e acolheram a missão de levar o Evangelho a toda criatura. Crer é um ato eclesial. A fé da igreja precede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé. A igreja é a mãe de todos os crentes. Aqui nós temos uma citação de São Cipriano de Cartago. Ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a igreja por mãe. Então, nós lemos o símbolo dos apóstolos e percebemos que ele se divide. Crer no Pai, no Filho, no Espírito Santo, mas existe esse quarto item aí que é importante. Essa quarta característica é importante. Crer na igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Batizai a todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a necessidade da igreja para a nossa salvação, volta no nosso vídeo anterior. De repente agora ficou mais clara a situação, volta lá. Vem nesse, vamos depois falar sobre as fontes da revelação. Mas perceberam? A fé da igreja. Se não fosse a igreja, nós nem saberíamos quem é Jesus Cristo. Se não fosse a igreja, nós não teríamos os sacramentos. Se não fosse a igreja, eu vou falar bem claro aqui para você, meu irmão protestante. Se não fosse a igreja católica, você não teria a sua Bíblia. Porque a composição do cânon foi feita pela igreja. Foi feita pela igreja. Ah, mas a minha Bíblia tem 7 livros a menos. Tá, mas e o cânon do Novo Testamento? Que é idêntico. Quem disse que esses livros foram inspirados foram os bispos da Igreja Católica. Entendem? Então você pode até falar, ah, mas e daí? Ok, e daí? Mas isso é uma verdade. É uma verdade. Você tem a Sagrada Escritura por causa da igreja. Então, sejamos gratos, pelo menos, sejamos gratos. Mas nós temos que crer, né? Nós, enquanto católicos, temos que crer no Pai, no Filho, no Espírito Santo, na igreja. Então, nós vamos ler aqui o credo niceno-constantinopolitano. Esse credo, formulado por esses dois grandes concílios,
Nicéia e Constantinopla, que vão explicitar, que vão exemplificar melhor a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo. E este credo é lindo. Ele é lindo, porque se o símbolo dos apóstolos é essa síntese, o credo niceno, ele é o grande escudo. Eu o vejo como um grande escudo contra as heresias que estavam ali tentando minar a igreja de dentro para fora. Creio em um só Deus. Lembra que o objeto da fé é o Deus uno? Creio em um só Deus. Nós não cremos em 3 deuses. Creio em um só Deus. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Parece que aqui a igreja já estava até falando sobre a questão dos cátaros, né? Porque os cátaros eram hereges que iam negar isso aqui, a matéria. E eles falavam sobre o suicídio, o aborto e daí por diante, né? Porque havia um Deus bom e um Deus mau. O Deus mau criou este mundo visível e nos prendeu nesta matéria. Então nós precisamos nos libertar dela. Então até mesmo um ato, uma relação sexual que gera uma criança era algo ruim, porque estava prendendo o espírito naquele corpo. Deus é criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, deste mundo, desse cosmo, deste universo, e também do que é invisível, a nossa alma, os nossos sentimentos, os anjos, daí por diante. E aí começa a se falar sobre nosso Senhor Jesus Cristo, que é o foco, né? O Cristo e o Espírito Santo são o foco. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. No princípio era o Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus. Então ele é nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Jesus não é uma criatura. O Verbo, a segunda pessoa da Trindade, não é uma criatura, ele não foi criado pelo Pai, ele é gerado pelo Pai. Consubstancial ao Pai, da mesma substância, da mesma divindade. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Esse aqui é o momento onde a gente ajoelha, quando esse credo é recitado, né? Se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. A encarnação do Verbo. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Passamos para o Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Quem pode ser adorado? Deus. Só Deus pode ser adorado, né? Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum santo, né? Que também são homens e mulheres, mas que já estão intercedendo por nós na glória, nenhum anjo, né? Como o próprio Lúcifer propõe a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Te darei todos esses reinos se ajoelhado me adorares. Nem os anjos, ninguém, nenhum ser, nada pode ser adorado, nada pode ser colocado no lugar de Deus. Mas o Espírito Santo é adorado e glorificado junto com o Pai e junto com o Filho, ou seja, o Espírito Santo é Deus. É uma pessoa da Trindade, participa da mesma substância e é Deus, e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele que falou pelos profetas, ou seja, o Espírito Santo é o autor da Sagrada Escritura.
Ele que falou pelos profetas, ele que inspirou os profetas. Ou seja, não vá achando que a ação do Filho, a ação do Espírito Santo só se dá no Novo Testamento. Não é isso. A ação é trinitária. A criação é uma ação trinitária. A revelação é uma ação trinitária. A salvação é uma ação trinitária. A santificação da igreja é uma ação trinitária. Ainda que você consiga ver em cada momento uma proeminência de um dos três. Jesus, o Verbo encarnado, é quem se entrega na cruz. O Espírito Santo em Pentecostes é quem santifica a igreja. O Pai cria, mas eles estão unidos desde o princípio, antes de todos os séculos. Né? Quando a gente fala século assim, a gente, desde toda a eternidade, é isso que está querendo ser dito. Né? Deus é eterno. Somente Ele é eterno. Nós, a nossa alma é imortal. Deus nos comunicou isso, a imortalidade da nossa alma de seres humanos. Nossa alma é imortal. Deus é eterno. Deus é eterno. E não tem princípio nem fim. Nós tivemos um princípio. Quando nós fomos gerados no ventre de nossas mães, nós tivemos um princípio. Nosso corpo terá um fim neste mundo e será ressuscitado no último dia. Você crê nisso? Isso é algo muito interessante. Nós devemos sempre nos perguntar isso. Eu creio que um dia o meu corpo ressuscitará, glorioso para o céu, e talvez não tão glorioso assim para o outro lado. A gente vai pensando em tantas coisas e se esquece disso, né? Da consumação dos tempos, da consumação dos séculos, onde o justo juiz virá para nos julgar. Nós também devemos pensar muito nisso. No momento da nossa morte, no nosso juízo particular e no juízo universal. Ele que falou pelos profetas. E aí terminamos. Creio na igreja, una, santa, católica e apostólica. Aqui tem até alguns vídeos de protestantes citando, porque assim, os protestantes, né, pelo menos alguns que são mais históricos, eles dizem crer nos primeiros 5 concílios da igreja. Só que, por exemplo, o concílio de Nicéia e Constantinopla vão falar isso, creio na igreja, uma santa católica apostólica. Normalmente alguns rezam e trocam a palavra católica, que é o grego propriamente dito da expressão, né, o católica, né, do latim, eles traduzem, né, universal, creio na igreja, una, santa, universal e apostólica. Justamente para não dizer o nome, mas como nós vimos, houve uma sucessão de papas desde Pedro até Constantino. Vamos ver também que a igreja já era chamada de católica antes de Constantino, e aqui se expressa então isso, porque católico não é um nome. Católico é uma característica da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Então aqui nós terminamos com esse último ponto, né? Tanto no símbolo dos apóstolos quanto no credo niceno-constantinopolitano, a questão da vida eterna, os novíssimos, né? O céu, o inferno, o purgatório, a morte, a imortalidade da alma, né? O juízo particular, o juízo universal, tudo isso está contido nesta última parte do credo, que é a nossa esperança, né? Espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Pensemos e peçamos a Deus o céu, né? Porque do outro lado só existe a eternidade no inferno. Meus irmãos, espero que tenha esclarecido algumas coisas. Isso aqui foi um resumo, é algo muito sucinto, mas para despertar em cada um de vocês esta necessidade de aprender cada vez mais sobre a igreja, sobre sua doutrina, e compreender que isso aqui foi falado em quase 45 minutos e a igreja tem 2000 anos de história. Então imagine todos os tesouros que estão escondidos e que nós podemos encontrar. Tá bom?
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curte se você gostou, faz um comentário, se inscreve no canal se você não é inscrito. Estou virando YouTube, misericórdia. E compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ajudar. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima.